Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. O salão de cabeleireiro O Camélia, no coração da capital, sempre foi popular entre os clientes. Eles vinham em torrentes, pois sabiam que os cabeleireiros cortavam cabelos aqui, embora caros, mas sempre de alta qualidade. Os mestres eram experientes, frequentavam regularmente cursos de atualização e estavam cientes de todas as novas tendências da juventude, de modo que podiam facilmente dar vida às ideias mais ousadas. Alice trabalhava como estagiária em meio período, ela havia sido contratada recentemente, a pedido de uma mulher simpática. Até então, ela só havia sido encarregada de cuidar das mulheres mais velhas e dos cortes de cabelo dos homens. E ela estava tão ansiosa para experimentar alguns cortes de cabelo complexos ou coloração jovem, para dar uma mãozinha e aprimorar as habilidades. Alice adorava seu trabalho, pois tinha talento para isso desde criança. No início, ela cortava as bonecas do orfanato, que já estavam esfarrapadas, e por isso as enfermeiras a repreendiam com frequência. Na segunda vez, com uma tesoura, e funcionou. Mas a equipe aqui era uma cobra. Duas beldades pretensiosas com quem Alice tinha de trabalhar, Cheryl e Melina, eram simplesmente insuportáveis. Ambas vinham de famílias ricas e cada uma tinha vários pretendentes que lhes compravam joias caras, artigos de grife e cosméticos importados. Assim que tinham um minuto livre, começavam imediatamente a falar sobre seus pretendentes. Em geral, elas fofocavam a plenos pulmões. As mulheres eram boas profissionais, sem dúvida trabalhando há muito tempo, com uma mão cheia de automatismos. Além disso, elas eram capazes de determinar inequivocamente, pela visão, a solvência do cliente na entrada e, se vissem que ele era pobre, mandavam-no imediatamente para Alice. E silenciosamente zombavam dela, sabendo que só ele não faria nada. Desde o primeiro dia de trabalho, a garota suportou suas piadas e provocações. Eles imediatamente não gostavam de uma órfã de orfanato, acreditando que tal órfã não tinha lugar em um salão de prestígio, e a assediavam por todos os meios, querendo se livrar dela o mais rápido possível. Afinal de contas, ela não gostava de falar, preferindo não divulgar sua vida e manter a boca fechada. Mas Alice manteve sua posição, ficou calada e fez seu trabalho. Ela não podia se dar ao luxo de se ofender tão facilmente, dar meia volta e ir embora, porque então não teria nada para viver. E, sem a experiência certa, ela não seria contratada em nenhum outro lugar. Então, hoje, quase antes do intervalo, Alice fez química com outra senhora idosa, ouvindo as intermináveis reclamações sobre como o país está indo e quantos remédios custam agora nas farmácias. A garota se limpou, tirou o avental e estava prestes a sair para comer alguma coisa. Cheryl imediatamente a examinou criticamente da cabeça aos pés e lhe lançou um olhar venenoso. Onde você conseguiu esse moletom tão esquisito, Alice? Ele não é usado há 10 anos, não é mesmo? Em um brechó, ou o quê? Você o comprou em promoção? As mulheres riram, e Melina acrescentou. Cuidado, senão vão roubar um milagre desses na rua. Afinal, uma top model dos anos 90. É hilário. Alice ficou tão magoada que lágrimas vieram aos seus olhos e ela murmurou. E uma aprendiz assalariada, em particular, não pode sair correndo para comprar vestidos. Alice, como se estivesse escaldada, saiu da sala de visitas, comprou uma garrafa de leite e um pão e sentou-se em um banco do parque para comer. Ela poderia, é claro, almoçar nos fundos da barbearia, mas a ideia de ser provocada durante o intervalo a deixava enjoada. Seu apetite havia desaparecido, assim como seu humor. Dentro dela, um ressentimento acumulado há muito tempo contra as intoleráveis companheiras transbordou. Bem, afinal de contas, é culpa delas o fato de ela simplesmente não poder comprar coisas caras e joias. Alice jogou pedaços de pão para os pombos, que gratamente arrulharam e bicaram a guloseima. Ela enxugou as lágrimas e se lembrou de sua infância infeliz. Alice viveu com seus pais infelizes até os 7 anos de idade em uma velha cabana de madeira, que há muito tempo precisava de grandes reparos e era considerada insegura. Sua mãe era muito bonita, parecia uma cantora famosa,
mas gostava de beber, essa era sua maldição. Enquanto seu pai viveu, a mulher de alguma forma resistiu, embora muitas vezes o espancasse por beber como um bode covarde. Papai adorava Alice, chamava-a de doce e sempre lhe trazia um presente do coelhinho. Mesmo que fosse uma maçã pequena ou um simples biscoito, sua filha sempre ficava feliz e dava um grande abraço em seu pai. Mas quando Alice tinha 5 anos de idade, seu pai se foi e ele havia pegado fogo na sala da caldeira da fábrica. A garotinha chorou e gritou muito no funeral, pois sentia falta do pai. Após a morte dele, sua mãe ficou completamente louca. Ela deixou o emprego de zeladora, ficou muito bêbada e começou a trazer homens para casa. Era um inferno. O eterno cheiro de álcool misturado com fumaça de tabaco, uma pilha de pratos sujos e restos de comida sobre a mesa, pilhas de baratas espalhadas pelas paredes e os rostos de homens bêbados substituindo uns aos outros. Muitos olhavam para Alice de forma estranha e diziam: ela é muito jovem. Ela é muito jovem. Quando ela crescer, nós a deixaremos ser mimada também. Ela será como sua mãe, pagando suas dívidas. Alice era levada para a rua em qualquer época do ano, para mantê-la fora do caminho das diversões, e a criança ficava na escada ou com os vizinhos até tarde da noite, ou mesmo até as primeiras horas da manhã. Eles ficaram com pena da pobre criança, alimentaram-na, viram que ela era bastante negligenciada e não era lavada nem vestida com roupas sujas há muito tempo, e que música alta e palavrões misturados com gemidos e suspiros vinham de seu quarto mesmo pela manhã. Eles chamaram repetidamente o policial da delegacia, tentaram argumentar com a mãe angustiada, espirraram nela e zombaram, mas tudo em vão. Ela olhou para a filha com olhos nublados, vazios e vidrados e gritou com raiva: foi você, sua desgraçada, que armou tudo isso? Você virou os vizinhos contra mim, não foi? Então eu vou te ensinar, vou te fazer cantar. E ela colocou o cinto pesado do pai na cabeça da assustada Alice. A menina gritava o mais alto que podia e tentava apaziguar a pessoa mais próxima. Mãe, não faça isso. Eu te amo. Não beba mais. Quero que a gente viva como antes, com o papai. Você não era assim. Ela ficou ainda mais quente, sacudiu o bebê e gritou: com o papai? O papai não existe mais. Ele está morto, descansando na terra úmida. E o que eu devo fazer agora? Eu ganho a vida do jeito que eu ganho. Não ouse dizer à sua mãe como viver a vida dela. Você é uma cópia carbono do seu pai. Você está a 2 fios de cabelo de uma panela e volta a dizer à sua mãe o que fazer. Você poderia tê-la matado. E ele levantou a mão para Alice, que gritou, cobriu as mãos e implorou para não ser tocada. Os vizinhos não aguentaram e, dessa vez, chamaram não apenas a polícia, mas também o serviço de proteção à criança. Não era correto que uma criança crescesse em um ambiente como esse. Caso contrário, ela poderia seguir os passos de sua mãe. Foi assim que Alice foi parar no orfanato. No início, ela estava farta e enojada com aquelas paredes oficiais sombrias e com Alice completamente estranha, que não tinha absolutamente nada a ver com ela. Ela se sentava no parapeito da janela, envolvia a cabeça com os braços, fechava os olhos e se lembrava de como se divertia quando o papai estava vivo. A mamãe não bebia tanto, era alegre, e o papai lia contos de fadas para ela e fazia sanduíches deliciosos com manteiga e salsichas. Alice queria voltar àquela época feliz, ou pelo menos chegar ao coração da mamãe e convencê-la a parar de beber. O cérebro da garota se recusava a aceitar a cruel realidade. No início, sua mãe veio, chorando, arrependida, prometendo consertar as coisas. Alice ainda a amava, acreditava nela e esperava que ela aceitasse novamente, mas alguns dias se passaram e a mulher começou a beber de novo. Não havia mais nenhum traço de sua antiga beleza, agora sua mãe parecia um monstro de um filme de terror. Rugas, inchaço, bolsas sob os olhos e a ausência dos dentes da frente arrancados por outro pretendente faziam com que ela parecesse uma velha de 60 anos. Compreensivelmente, isso não durou muito tempo e, um ano depois, Alice foi informada de que sua infeliz e disfuncional mãe havia morrido engasgada com uma dose de vodka. É difícil dizer o que Alice sentiu naquele momento,
pois tudo dentro dela estava misturado, o ódio e o ressentimento contra a mãe estavam há muito tempo em sua alma, superando o amor que sentia por ela, misturado com pena e resquícios de amor, de modo que a menina até sentiu certo alívio quando soube que a mãe havia morrido. No orfanato, por incrível que pareça, Alice estava melhor do que antes, em uma barraca fria com baratas e uma mãe que bebia. Pelo menos ela era cuidada e alimentada de alguma forma. No início, Alice era provocada pelas crianças mais velhas, que testavam a força da garota nova. Mas a garota não era tímida, pois havia crescido nas ruas e sabia como se defender. Alice tinha um senso de justiça apurado e podia facilmente chutar até mesmo as crianças. Maria, uma professora mais velha do jardim de infância, cuidou dela. Uma criança curiosa e inteligente, da qual ela realmente gostava, que, à medida que avançava, aprendia exemplos de matemática e lia fluentemente, embora ninguém a tivesse ensinado. A mulher cuidava da menina em tudo, não se ofendia e lhe ensinava a vida. Ela até queria adotar Alice, porque seu filho havia crescido demais e morava longe, mas seu marido recusou a ideia. Ele temia que a criança viesse de uma família disfuncional, ou seja, com sangue ruim, e que houvesse problemas. A boa notícia era que ela cresceria e seguiria os passos de sua mãe imprestável, ou que traria um bebê para o hemocentro. Então, seu marido lhe deu um ultimato, ou ele ou sua filha adotiva. A ruína marcou a rotina e a professora da família não se atreveu, então tive que desistir da ideia de adotar. Mas eu ainda amava Alice de uma maneira especial e passava muito tempo com ela. Foi Maria quem primeiro notou a propensão da menina para cortar o cabelo e seu talento natural para esse negócio. Enquanto Nyeshushi repreendia Alice, ao ver outra boneca cortada, a tutora de repente a pegou nas mãos e a examinou de perto. Ela percebeu que a menina não estava apenas cortando o cabelo das bonecas caoticamente para brincar e tentou imitar exatamente um corte de cabelo. Então, a mulher levou uma máquina para o abrigo, comprou uma tesoura especial e convenceu alguns meninos a confiarem nela e a agirem como seus subordinados. Alice não queria ser confundida e começou a trabalhar com zelo. Ela soprou por muito tempo, provou, finalmente satisfeita consigo mesma, e disse: "É isso aí, está pronto. Sementor, espero que você goste e não me mate." E quando o professor viu o resultado, todos ficaram surpresos. "Alice, minha filha, como você está bem feita. O corte de cabelo do Vladik está ótimo, onde você aprendeu a fazer uma transição tão suave, as franjas Philip?" A garota encolheu os ombros. "Bem, eu assisto a muitos vídeos na internet sobre como cortar e, de alguma forma, ele sai sozinho. Eu gosto disso." Daquele dia em diante, a garota não teve falta de clientes no abrigo. Ela cortava cabelo não só para os meninos, mas também para algumas meninas. E a vida ficou mais fácil, todos tentavam agradecê-la, davam-lhe dinheiro e algo gostoso, e os meninos pararam de incomodá-la, respeitavam-na. Sim, e as meninas também eram muito experientes, Alice fazia penteados complexos para elas, aparava as franjas. Após a formatura, Mary foi eliminada por Alice, que não a colocou em qualquer lugar, mas no prestigiado salão de beleza. Ela a admoestou pela última vez. No início, mantenha sua boca fechada, estude, absorva tudo, não ouse contrariar ninguém. Pessoas tão ricas vão para lá, você sempre terá dinheiro quando ganhar experiência. Eles se lembrarão de mim com boas palavras. Eles falam bem do diretor, ele não é um autocrata. Então, vamos lá, vá em frente, agarre-se a este lugar com as mãos e os pés. É isso, querida, adeus, desejo-lhe felicidade. Não se esqueça de mim, não seja um estranho. O gerente do salão, John.
Ela se perguntou quanto tempo a aprendiz aguentaria e como ela reagiria. Alice bebeu o leite com o resto do pão, suspirou amargamente e foi trabalhar. Ela tinha acabado de cortar o cabelo do próximo cliente quando uma garota ruiva, pequena e com pouca roupa entrou na cabine. Ela estava tão bronzeada quanto o sol. Seu rosto estava todo coberto de grandes protuberâncias e longos cachos vermelhos estavam espalhados abaixo de suas omoplatas. O bebê parecia um anjinho fofo, não dava para tirar os olhos dele. O bebê se aproximou primeiro de Cheryl, depois de Melina e, apontando para a foto em sua mão, fez a mesma pergunta. Tia, a senhora pode me dar o mesmo corte de cabelo que a falecida mãe da foto? Eu lhe peço, eu realmente preciso. As moças evasivas perceberam imediatamente que a moça obviamente não tinha dinheiro para se arrumar demais, então a afastaram e apontaram o dedo para Alice, que estava varrendo o chão. Olha ali, ela vai cortar seu cabelo. Mas não temos tempo, temos muitos clientes, todos com hora marcada. As galinhas esfregaram as mãos uma na outra com malícia. Elas sabiam que a garota não pagaria. E a aprendiz não tinha dinheiro. Ontem ela tentou pedir 200 rublos emprestados antes do pagamento. Como ela vai se livrar disso? Dinheiro para o caixa, não importa como ela queira, mas ela terá de depositá-lo. A menina correu alegremente até Alice e lhe entregou uma foto. Auntie. A senhora pode me dar um corte de cabelo como o da minha mãe na foto. Ela morreu há muito tempo, quando eu nasci, e todo mundo tira sarro de mim, e a Fiona é uma fissurada, porque meu cabelo é crespo e fica espetado em várias direções. Ainda não sei fazer uma boa trança no cabelo, e minha avó é idosa e suas mãos doem. Por isso, quero ir para a escola e cortar meu cabelo como o da minha mãe, pois isso é muito importante para mim, em memória dela. Veja, ela não é linda? O professor olhou para a foto, de fato a menina era quase como duas ervilhas em uma vagem, o mesmo sorriso, os mesmos olhos e o formato oval de seu rosto. De repente, ele se lembrou de sua bela e infeliz mãe, que já havia partido, e isso foi muito comovente e perturbador. Como é terrível perder entes queridos, ver seu sofrimento e não poder abraçá-los, segurá-los, conversar com eles. Por que a pessoa se foi e nunca mais será? Alice sentiu muita pena da pobre garota, porque ela mesma era órfã, e isso me magoou, então ela sorriu amigavelmente e a convidou para se sentar na cadeira. Sente-se, Fiona, vamos tentar pentear seu cabelo do mesmo jeito. Sua mãe é muito bonita, tem razão. Você é igualzinha a ela. O penteado da mulher na foto era muito difícil em sua execução e intrincado, não é para as avós cortá-lo em um corte de cabelo, e para Alice, também era um desafio profissional. Ela se perguntou se poderia ou não reproduzir o penteado. Melina e Cheryl ficaram indignadas quando viram Alice sentar a menina em uma cadeira. Que idiota! A garota claramente não vai pagar. A proprietária vai bater nela, vocês vão ver. Como aquela ruiva ia pagar? Alice, enquanto isso, estava cortando o cabelo da garota e perguntou-lhe cuidadosamente. Por que você veio para cá sozinha? Onde você mora? Sua avó não tem medo de deixá-la sair sozinha, pois a rodovia aqui é muito movimentada e os carros voam. A menina respondeu calmamente. Eu não tenho ninguém com quem andar. Não tenho mãe, mas tenho um padrasto, o tio Frank. Eu fugi dele há muito tempo, quando era muito pequena, pois não conseguia viver com ele. Ele bebe muito e grita comigo. Ele me chama de o filhote de demônio ruivo. Agora moro com minha avó, seu nome é Lida. Ela é muito boa e gentil, mas é muito idosa, tem 78 anos. Ela fica muito doente, sinto muito por ela. Se ela morrer também, com certeza me levarão para o orfanato, e eu não quero ir para lá. Por isso, tento ajudar minha avó em tudo, sei cozinhar batatas e ovos e até mesmo fritar panquecas. Vou cortar o cabelo como minha mãe e me tornar a garota mais bonita da minha classe, todas as meninas vão me invejar. O cabelo da menina era dócil e fácil, e logo Alice conseguiu reproduzir exatamente a obra-prima da foto. O corte de cabelo combinava muito bem com a garota, assim como a franja curta e inclinada. Alice até admirou seu trabalho, e Fiona também adorou.
Ela bateu palmas e agradeceu à professora. Muito obrigada. Foi exatamente como na casa da mamãe. Bem, vejam só. Nesse momento, o proprietário chegou ao salão. Ele precisava verificar os relatórios. As donas de casa venenosas pularam em cima dele e começaram a cochichar. John. Ludka, a nova garota, tem coragem. Ele está cortando o cabelo da moça de graça, e ela não tem dinheiro. O que há de errado nisso? Temos de pagar por ela? É melhor você tomar uma atitude. Melina e Cheryl soltaram uma risada de escárnio depois de fazer o trabalho sujo, antecipando a bronca que o diretor daria na nova garota. E elas se prepararam para assistir ao show de olhos bem abertos. Mas John decidiu não cortar seus próprios ombros e resolver tudo primeiro. Ele se aproximou da cadeira de Alice, viu uma garota ruiva e animada com um corte de cabelo da moda e não conseguiu tirar os olhos dela. Ela o lembrava de alguém muito próximo a ele, e tudo virou sua alma de cabeça para baixo. Ela era como duas ervilhas em uma vagem, como uma mulher amada de seu passado distante. No entanto, o homem lhe perguntou com severidade: Alice, o que está acontecendo aqui? As garotas dizem que você está cortando o cabelo de graça agora? Isso não está certo. É assim que vamos nos apresentar ao mundo. Alice suspirou e abaixou a cabeça. A culpa é minha, John. Não nego isso. Mas senti muita pena da garota. A mãe de Fiona morreu e ela queria cortar o cabelo daquele jeito em memória dela. Eu a recompensarei com meu salário, prometo. A garota tirou uma montanha de troco do bolso e a derramou sobre a mesa. Não repreenda sua tia, por favor, ela é boa. Aqui, o dinheiro. Levei muito tempo para juntar. Bem, veja como ela cortou bem meu cabelo, uma cópia do cabelo de minha mãe. Eu gosto muito. E você? O diretor pegou a foto em suas mãos e ficou pálido como giz. Sua testa estava coberta de suor frio, ele a enxugou nervosamente com o lenço e sussurrou como se estivesse em um delírio. Não pode ser. Betty. Minha querida. Tantos anos se passaram. Descobri algo sobre você. Inacreditável. Ele olhou para Fiona, depois para a foto de sua mãe, atônito, e repetiu. Fiona, quantos anos você tem? Quanto tempo faz que sua mãe morreu? Onde você mora? É importante que eu saiba. Por favor, responda. Surpresa com essa reação, a menina respondeu. Tenho 7 anos de idade e agora vou à escola. Minha mãe morreu há muito tempo, é verdade que seu nome era Betty. Eu moro aqui perto, no número 8 da Rua Mira, com minha avó. Por quê? Ela conhecia minha mãe? Sim. Então você não vai repreender sua tia? Por que eu tenho que ir, tenho que correr, minha avó vai se preocupar por eu estar longe por tanto tempo? Disse Juan, pensando em algo próprio. Não vou repreender ninguém, corra e pegue o troco, ele será útil, posso ir visitá-la em breve? Preciso falar com sua avó, você pode acompanhá-la? A garota riu. Não, claro, venha. Vou lhe oferecer chá e bolinhos. Raramente recebemos visitas, por isso sempre fico feliz em recebê-las. Obrigada, meu corte de cabelo está ótimo. E ela saiu correndo alegremente para casa. Alice não conseguia entender. O que estava acontecendo? Ela continuava olhando para o chefe, como se ele estivesse prostrado, e estava entrando em suas memórias. De repente, John, como se estivesse se sacudindo de seus pensamentos, disse a ela seriamente. Alice, você pode me ajudar? Vamos até a casa da Fiona. Eu realmente preciso dela. Mas primeiro quero lhe contar uma coisa, para que entenda como conheço a mãe dela. Alice balançou a cabeça de forma trêmula e respondeu. Bem, como você disse. Agora mesmo ou depois do trabalho? Posso perguntar por que você decidiu confiar em mim? John respondeu com firmeza. Agora mesmo, por que esperar? Tenho que descobrir.
Em quem mais posso confiar por aqui? Nessas duas fofoqueiras? A cidade inteira saberia de todos os segredos? Ah, não. Estou atrás de você há muito tempo, Alice. Acho que você é um homem bom e honesto, e obviamente não é um fofoqueiro. Vamos lá, vamos nos trocar, vamos lá. Melina e Cheryl, estupefatas, viram a proprietária quase sair correndo do quarto no braço da recém-chegada e imediatamente começar a trabalhar em seus ossos. Sim, nós subestimamos a órfã. Ela foi mais esperta do que todos nós. Fingiu ser uma pobre ovelha e matou o nosso chefe. Que cadela! Você nunca saberia, ela parecia tão modesta. Quando Alice e John entraram no carro, ele disse: ouça o que tenho a dizer e depois me diga o que acha. Estou certo ou estou errado? Foi há muito tempo. Eu estava no último ano da universidade e, como todo estudante normal, gostava de ir a boates ou dançar no parque nos fins de semana. Um dia eu estava voltando para casa e percebi que dois rapazes bêbados estavam incomodando uma garota que estava chorando e pedindo para que não a tocassem. Então me levantei e defendi sua honra, por assim dizer. Dei-lhes um soco no rosto e eles foram embora. Essa foi a minha Betty. Eu me apaixonei por essa maravilha de cabelos vermelhos desde o primeiro minuto. Seu rostinho bonito, com o nariz arrebitado, era salpicado de sardas, e seus cabelos ruivos chegavam até os ombros. A noiva vinha de uma família simples, até mesmo pobre, criada apenas pela mãe, vivendo modestamente. Eles mal conseguiam pagar as contas. Não havia dinheiro para a universidade, então ela estudou como costureira. Houve uma faísca imediata entre nós, havia uma atração mútua louca. O romance estava girando em uma velocidade vertiginosa. O fato de eu ter sido o primeiro homem de Betty me encorajou, o que significava que ela não era uma garota promíscua e decente. Estávamos namorando há cerca de 6 meses e decidimos que era hora de contar aos nossos pais e nos casar. Tínhamos certeza do que sentíamos um pelo outro. Já estávamos fazendo planos de longo alcance para ter filhos e envelhecer juntos. Parecia que isso ia acontecer. Convidei minha namorada para ir à minha casa e, feliz, anunciei aos meus pais que pretendia me casar. Minha namorada já estava muito preocupada, mas não mentiu, me disse honestamente onde morava e onde estudava. Mas meus pais reagiram com muita veemência, mesmo eu não esperando por isso. Meu pai e minha mãe não compartilharam minha alegria de forma alguma. Minha mãe ridicularizou Betty duramente, chamando-a de pobre, e eu me lembro que ela gritou com ela literalmente: o que? Você conhece um cara rico e decide agarrá-lo com os dentes? Você acha que tem o bilhete da sorte? Não, não quero. Não queremos uma nora assim. Sem dinheiro, sem educação adequada. Não posso dizer aos meus amigos que minha nora se formou em uma escola profissionalizante. Uma costureira em uma fábrica. É uma vergonha. Betty começou a chorar e saiu correndo, gritando que nunca mais colocaria os pés em minha casa. Fui atrás dela e a acalmei. Nós dois sabíamos que, depois de um escândalo tão impressionante, era improvável que a melhora nas relações com meus pais fosse bem-sucedida. Mas eu não deixei minha namorada, começamos a alugar um apartamento e a morar juntos. Só que eu era estudante e estava dominando os fundamentos dos negócios até ter minha própria renda estável. Meu pai bloqueou todos os meus cartões e me deu um ultimato: ou eu voltava para casa sozinho ou ele deixava de me financiar. Se você quiser formar uma família, estará por sua conta. Betty também não ficou de braços cruzados, ela costurava em casa, fazia recados, eu trabalhava como mensageiro em meio período e, de modo geral, sobrevivia de alguma forma. Ainda assim, mal tínhamos dinheiro suficiente para pagar o aluguel e a alimentação, e não havia outras despesas para falar. Mas para mim, depois de uma vida de homem rico bem alimentado e abastado, tudo parecia uma provação, um pesadelo, não uma vida. Estou acostumado a usar apenas roupas de marca, se perfume, então francês, e relógios, então Rolex. E, pouco a pouco, fui ficando cada vez mais irritado com minha modesta vida familiar e com a de Betty, embora ainda a amasse muito. Naquele dia,
minha mãe me ligou e disse que estava me convidando para uma visita, pois pessoas importantes estavam chegando, colegas do meu pai, e eu tinha que ir. Ela deu a entender que seria melhor se eu fosse sozinha. Beth, no entanto, não queria ir. Vesti-me, beijei minha amada, disse-lhe que não me atrasaria e saí. A noite passou monótona e sem graça, falando sobre parcerias e negócios. Exceto pelo fato de que a filha de um sócio estrangeiro, Ana, não tirava os olhos de mim o tempo todo. Ela era muito bonita, bem arrumada, não havia do que reclamar. Mas eu adorava a Beth e não dei atenção à convidada. Todos começaram a se retirar e, de repente, Ana me perguntou: John, você se importaria de me levar ao meu hotel? Tenho dirigido ultimamente, bebi demais e não quero dirigir. Eu realmente gostaria de conversar com alguém da minha idade e relaxar um pouco, porque meu pai tem me entediado com toda a sua conversa sobre trabalho. Não suspeitei de absolutamente nada, a conversa amigável de sempre. Entramos na suíte deles e Ana abriu uma garrafa de Cabernet na minha frente, serviu 2 taças e disse: Bem, John? Bem, John, vamos fazer um brinde à Brudeschaft? Bebemos, e depois mais um pouco, e depois mais um pouco. Então ele abriu o uísque, e essa é a última coisa de que me lembro. O chão começou a girar, meus olhos ficaram pretos. Acordei na mesma cama que Ana e pulei como um louco. Por quê? Eu não queria. O que eu deveria fazer agora? Minha cabeça doía muito, e a garota ria descaradamente diante dos meus olhos. Você acha que vai mentir para sua noiva? É tarde demais para pensar nisso. Ela ficou no telefone metade da noite, não me deixando dormir. Tive que pegar o telefone e explicar a ela que você estava um pouco ocupado. Ele não acreditou em mim, então lhe enviei algumas fotos de nós dois. Você não se importa, não é mesmo, querida? Veja como ficamos bem juntos. É adorável. Eu gritei muito. Como você pôde? Por que fez isso? Beth e eu nos amamos e isso é um erro ridículo. Sei que você colocou algo no meu vinho. Eu não poderia desmaiar assim. Isso é ridículo. Ana não levantou uma sobrancelha, apenas respondeu: Acho que o assunto de sua noiva costureira está encerrado para sempre. Você é meu noivo agora. Foi o que meu pai e eu decidimos, e o seu só apoiou. Nossas empresas vão se fundir em breve, e você será o CEO. Então, pense bem, o que é mais importante para você? Uma vida de miséria com Beth sem perspectivas, ou uma carreira empolgante e uma namorada socialite elegante? Eu só sei 4 idiomas, mas já me formei em 2 universidades. Vista-se, querida. Está na hora de você ir embora. Preciso dormir um pouco. E você está errado sobre a cutucada, eu não faço isso, não é o meu nível, eu apenas misturei habilmente as bebidas que você tomou durante a noite, o vinho foi o ponto final. Esta noite é uma negociação importante e eu tenho que estar deslumbrante. Corri para o meu apartamento e para o apartamento da minha noiva como um louco. Mas é claro que nem Beth nem suas coisas estavam lá. Desliguei o telefone e implorei para que ela me ouvisse. Mas Beth apenas respondeu que eu a havia traído e desligou o telefone. Então, eu a encontrei do lado de fora da escola e a agarrei pelos braços. Beth. Querida. Vamos conversar, por favor. Foi tudo um erro, eu não estava falando sério. A noiva soluçou, me deu um tapa no rosto e disse: O que você não queria? O que você não queria? Dormir com outra garota? Ela me mandou muitas fotos, então vocês passaram horas juntos. Além disso, ela disse que tudo está resolvido e que vocês estão juntos agora. E você a ama. Como pôde? Confiei em você, achei que estávamos falando sério. Bem, é claro, quem é ela e quem sou eu? Vá embora, John. Não consigo vê-lo, você está me machucando. Então, estupidamente, nós terminamos. E eu aguentei, não lutei pela Beth, embora eu tenha certeza de que se tivéssemos conversado novamente depois de um tempo, provavelmente teríamos nos reconciliado.
mas optei por seguir o fluxo e não me opor à vontade de meus pais, para fazer uma carreira vertiginosa. E fiz isso, devo dizer, com grande sucesso. Tenho uma rede de cabeleireiros e salões de beleza, além de administrar uma agência de modelos, só que tudo isso não me trouxe nem um pouco de felicidade. Ana e eu nos casamos, moramos juntos por 3 anos e nos divorciamos por consentimento mútuo, porque, na verdade, desde o início éramos estranhos um para o outro, e ambos sabíamos disso. Ela teve mais sorte, Ana encontrou seu amor no exterior e até teve um filho. E eu ainda vivo sozinho. Ah, é claro, romances ocasionais em minha vida, mas isso não é tudo. Beth está para sempre em meu coração. Se você soubesse como eu estava cansado de chegar em casa e encontrar um apartamento vazio à noite e viver sozinho. Meus pais já morreram há muito tempo, há poucos amigos de verdade e eles já têm família e filhos há muito tempo. Parece que estou bem provida, posso me dar ao luxo de quase tudo, exceto de uma coisa, de ser feliz. Alice ficou intrigada. Sim, é mesmo. E por que você não tentou encontrá-la mais tarde? John ficou em silêncio por um longo momento, depois respondeu. Você fez a pergunta certa, eu mesmo pensei muito sobre isso. Eu não queria arruinar a vida dela, ela provavelmente é casada, tem sua própria família, filhos. Então, do nada, eu apareci. E hoje, quando vi sua foto nas mãos daquela garota de cabelos vermelhos, senti um choque elétrico. Isso me trouxe lembranças, lágrimas, e pensei, e se a Fiona for minha filha? Ela tem 7 anos, que é o tempo que estamos separados. Então pensei em ir até a casa dela e descobrir. O que você acha? Estou fazendo a coisa certa? Devo fazer isso ou não? Porque estou tendo dúvidas. Acho que a mãe da Beth não vai ficar feliz em me ver e talvez nem queira falar comigo. Alice respondeu honestamente. Você está fazendo a coisa certa, John. Afinal, se a Fiona é realmente sua filha, com certeza você deve ajudar a criança, pois ela vive muito mal. Eu também gosto da criança, ela é tão espontânea e maravilhosa. O principal é ser sincero, e então veremos. Vamos ao supermercado, quero me deliciar com guloseimas para bebês. Não tenho muito dinheiro, mas o suficiente para uma barra de chocolate e algumas maçãs. O homem olhou para ela de uma maneira diferente e pensou, nossa, parece que ainda existem pessoas tão sinceras e gentis em Fiona. Eu daria qualquer coisa, mesmo que minhas finanças estejam um pouco apertadas. E aquelas 2 galinhas famintas por dinheiro, Melina e Cheryl, não sabem que bugigangas colocar no pescoço. Elas compraram um saco inteiro de comida. Elas compraram um saco inteiro de comida e foram para o endereço que a moça havia lhes dado. Imediatamente, ouviram o barulho de pés pequenos e Fiona abriu a porta para eles. Oh, olá! Afinal, vocês estão aqui. Por favor, entrem. A vovó está no quarto. Vocês 2 conversem e eu vou fazer um chá. John foi até a cozinha, colocou uma sacola de comida na cadeira e disse calorosamente para Fiona. Isso é para você e sua avó, arrume isso por enquanto, do fundo do seu coração. A moça ficou muito feliz, pois fazia muito tempo que não comia tais iguarias, agradeceu ao convidado e começou a arrumar tudo com destreza. Ela olhou com interesse para todo o pacote com surpresas Kinder, biscoitos deliciosos e bolo de chocolate. A convidada o encarou como se fosse uma espécie de feiticeiro bom, porque isso não existe. O quarto era limpo, mas pobre. Havia apenas uma cama, um criado mudo, uma cadeira e um berço em um canto, onde o bebê provavelmente dormia. O cheiro era de remédio. Na cama estava deitada uma mulher idosa e abatida. Ao lado dela havia uma bengala. Quando viu os convidados entrarem, ela se agitou e gemeu. Boa tarde, vieram me ver? Fiona, por que você não me disse que tínhamos convidados? Não estou me sentindo nada bem, com a artrite e a tensão. Estou doente com essas coisas. É uma coisa desagradável de ser velho. Você deve ser do serviço social, sobre o benefício? John exalou, se recompôs e iniciou uma conversa difícil. Não, não somos do serviço social.
Meu nome é John. Sou proprietário de uma rede de salões de beleza e cabelo. E esta é a Alyssa, minha faz tudo. Fiona veio falar com ela hoje, pedindo para cortar o cabelo. E ela trazia uma foto da mãe. Eu a vi por acaso. Quase enlouqueci. Ela é meu primeiro e grande amor, Betty. Namoramos por muito tempo e até íamos nos casar. E então fui estúpido o suficiente para terminar com ela. Eu me arrependi centenas de vezes, não consegui esquecer a Betty, mas sou um idiota, por alguma razão nunca fui procurá-la antes. Fiona disse que sua mãe havia morrido e que ela tinha 7 anos de idade. Então pensei que talvez a criança fosse minha filha. Se for, eu cuidarei dela, não a deixarei sozinha. Conte-me tudo o que sabe sobre a vida de Betty, por que e como ela morreu, o que aconteceu. O rosto da mulher mais velha mudou, lágrimas vieram aos seus olhos. Por que você, seu filho da puta, traiu Betty em um momento tão difícil da vida dela? Você não a ajudou? Você se aproveitou de uma garota rica? Se você soubesse como minha filha sofreu, como ela chorou. Afinal de contas, ela amava apenas você. De repente, tudo caiu sobre ela. E não se preocupe, Fiona não é sua filha. Portanto, você não terá que pagar pensão alimentícia. Oh, estou com raiva de você. Apesar de já ter passado muito tempo, se você estivesse em maus lençóis, eu teria arrancado suas pernas sem pestanejar. Você distorceu todo o destino da minha filha. Vitaly queria cair no chão, porque sua avó estava certa em tudo. Ele baixou os olhos e ficou em silêncio, sem saber o que dizer em seguida. Necrotérios e hospitais, aconteceu um infortúnio. Nossa casa pegou fogo. Ela queimou até o chão. A fiação elétrica entrou em curto-circuito. Era muito importante para Beatty que o homem que ela amava a apoiasse, a confortasse e a ajudasse. Em vez disso, a mesma garota pegou o telefone e lhe enviou fotos. Minha filha as mostrou para mim. Foi uma traição para ela. Eu não conseguia me perdoar. Meus amigos nos acolheram pela primeira vez. Mas precisávamos de um lugar para morar, não é mesmo? Minha filha se deparou com aquele infeliz anúncio sobre barriga de aluguel. Ela se agarrou a ele como se fosse um canudo. Afinal, a hipoteca de nossa nova casa nos foi negada. Como tentei dissuadi-la, como implorei para que não fizesse isso. Senti o coração de minha mãe lhe dizendo que isso não acabaria bem. Mas minha filha insistiu, as pessoas são muito decentes, abastadas, sem filhos, um casal de empresários. Eles prometem pagar muito, apenas o suficiente para uma casa nova, e o empréstimo não precisará ser feito. Mãe, essa é uma grande oportunidade. Por que não ajudá-los a se tornarem pais? Eu disse, filha, acredite em mim, depois de carregar uma criança dentro de você por 9 meses, você não pode deixá-la assim. E não importa quem seja o pai ou a mãe dele. Você o considerará seu. De qualquer forma, Betty engravidou sã e salva, tudo estava indo bem, aquelas pessoas fizeram um bom depósito. Mas quanto mais próximo do nascimento, mais complicada ficava a situação. Os pais do bebê desapareceram e pararam de entrar em contato comigo. Betty estava soluçando e não sabia o que fazer. Para onde ir? Afinal de contas, não havia nenhum contrato oficial, eram só palavras. Ela chorava dia e noite, mamãe, eu sou tão estúpida. Aparentemente, eles não precisavam de uma criança, mudaram de ideia e mudaram o número do telefone. O que fazer agora? Eu realmente quero a criança. E assim, sem teto,
e agora até uma com um bebê nos braços vai ficar. Por que não ouvi você? O parto acabou sendo difícil, ela começou a sangrar muito, e minha filha morreu na própria sala de parto. Foi um inferno para mim, um pesadelo. Eu não conseguia entender que minha filhinha tinha morrido. Ofereceram-me para entregar minha neta por causa de sua idade e pelo fato de ser filha de um estranho. Mas eu a peguei em meus braços e percebi imediatamente que ela era minha, ponto final. A mesma ruiva, como o sol. Beth havia tentado viver com outro homem antes de engravidar, para irritar o homem que a havia abandonado. Mas nada de bom resultou disso. Frank também não suporta Fiona. Ele se ressente dela. Eu nunca darei a ele. Então, somos só eu e minha neta. O Estado nos deu este quarto como bombeiros. É difícil para mim, é claro, e minha idade é avançada. Tenho medo de não ter tempo para cuidar de minha neta. Minha pensão é uma ninharia, a mesada vem e vai. Mas, apesar de tudo, não me arrependo nem por um segundo de ter ficado com minha neta. Ela é uma garotinha muito inteligente, minha luz na janela. Ela tem apenas 7 anos e faz tudo em casa como uma adulta. Nossos vizinhos são bons, eles ajudam o máximo que podem. É assim que as coisas são. John ficou chocado, pobre Beth. Que destino, que morte cruel e ridícula. Se não fosse por sua traição, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Ele pegou a mão da mulher com emoção. Perdoe-me, Megan. Sinto muito pela maneira como as coisas aconteceram. Você não pode voltar atrás. Eu também nunca tive uma vida. Nunca fui capaz de amar ninguém mais do que a Beth. Só tenho 2 pedidos, pode me dizer onde fica o túmulo da Beth? Quero visitá-la e pedir perdão. Quero um memorial adequado para ela. E posso ir visitá-la? Ajudar financeiramente? Por favor, não diga não. Isso é muito importante para mim. Megan amoleceu, seus olhos ficaram úmidos. Agora vejo que não está mentindo, que é sincero. Eu enterrei a Beth no cemitério. Se você pudesse colocar um monumento para ela, eu agradeceria muito. Não tenho dinheiro para isso. E eu não me recusaria a ajudar. Minha neta irá para a escola em breve, e eu gostaria de vesti-la de forma moderna e comprar uma bela pasta para ela. Assim, ela não estará em situação pior do que as outras crianças. E a pobre criança anda, com todas as coisas no ombro de outra pessoa. O que os gentis vizinhos lhe dão depois de seus filhos, ela ainda carrega. Eles se despediram cordialmente e foram embora. Daquele dia em diante, a vida de todos os heróis da história mudou muito. John e Alice começaram a visitar Fiona e sua avó todo fim de semana. Eles a levavam ao McDonald's e à Disneylândia, e ela ficava muito feliz. Eles lhe compraram novos uniformes escolares, muitas roupas elegantes e uma maleta rosa com ursinhos de pelúcia. Às vezes, John levava a menina para casa com ele, e os 3 se divertiam com jogos, lendo contos de fadas e assistindo a filmes infantis. Eles também não se esqueceram de Megan. Ela foi examinada e tratada, e se sentiu um pouco melhor. O empresário conduziu sua própria investigação, contou com a ajuda de conhecidos da polícia e descobriu por si mesmo onde os pais biológicos de Fiona haviam desaparecido. Descobriu-se que eles não eram, de forma alguma, canalhas ou patifes, e não haviam abandonado descaradamente a mãe de aluguel. Pouco antes do nascimento, ambos morreram de uma doença viral. Por isso tudo acabou sendo tão trágico. Percebendo que, além de sua avó, Lídia Grigorievna, Fiona não tinha ninguém, o homem pensou muito sobre o destino da criança. Afinal de contas, sua avó é idosa, está muito doente e mal consegue andar, então o que acontecerá com Fiona se algo irreparável acontecer e, Deus nos livre, ela morrer? Ela seria enviada para um lar adotivo, e ele não poderia permitir isso. Para ele, Fiona não era apenas uma garotinha doce que ele passou a amar, mas uma lembrança viva de sua amada Beatie, ela era exatamente como ela. E toda vez que olhava para ela, John sentia algo tão bom e quente em seu coração que queria abraçá-la com força e nunca mais deixá-la ir embora. No cabeleireiro ou camelia,
tudo também mudou drasticamente. John convocou todos para uma reunião de emergência e, depois de resolver todos os problemas, anunciou solenemente: sim, e a partir de hoje teremos uma grande mudança. Meu braço direito e sênior na barbearia, nomeio Alice Short. Com amor e respeito. Todos a escutem e entrem em contato com ela se tiverem alguma dúvida. Obrigado a todos. Dispensados. Melina e Cheryl quase saltaram de suas calças elegantes de inveja. Elas estavam arrasadas. Elas cacarejaram como galinhas em um galinheiro. Olhem para aquela órfã esperta. A aprendiz era 100 vezes mais esperta do que nós. Ela rapidamente se apegou ao proprietário e se tornou gerente. Alice ficou chocada com a reviravolta dos acontecimentos e gaguejou: John, por favor. Não estou trabalhando há tanto tempo, não tenho tanta experiência, e se eu não estiver à altura? Mas o homem respondeu com firmeza: Alice, a experiência é um ganho. Você ganhará mais. Percebi o principal: você é uma pessoa honesta e incorruptível, justa e aberta. E essas são as qualidades que quero ver em minha assistente. Portanto, vá em frente e seja firme com elas. Porque essas mulheres estão sempre conversando e discutindo coisas novas. Daquele dia em diante, não houve mais provocações, nem piadas. Melina e Cheryl tentaram bajular e agradar Alice para mantê-la feliz. Não demorou muito para que a garota pegasse o jeito, pois agora ela podia escolher seus próprios clientes e era responsável pelos penteados mais complicados. Ela não tinha medo de experimentar, fazia coloração e tonalização, e seus clientes gostavam. Alice decidiu expandir e agora fazia manicure, pedicure e massagens faciais. Os clientes vieram logo. Muitas mulheres gostavam de ir a um único lugar e receber vários serviços ao mesmo tempo. John ficou de olho em Alice e se surpreendeu com seu otimismo, persistência e determinação. Exteriormente, a garota também havia mudado muito. Agora, o nível de seu salário finalmente lhe permitia comprar roupas da moda e de alta qualidade, ir à manicure e mudar o cabelo. E sem isso, aquela garota bonita acabou se transformando em uma beleza estonteante. A cabeleireira também gerenciava a garota com competência, pagava bônus por um bom trabalho e podia punir por negligência. Organizava constantemente as ações, novos itens e descontos para idosos, e o número de clientes aumentava às vezes. Agora Melina e Cheryl não tinham tempo para conversar e fofocar, elas trabalhavam duro para não perder seus bônus. John passava a maior parte do tempo com Alice, de uma forma ou de outra, seja para trabalhar ou para cuidar de Fiona. Eles se tornaram amigos tão íntimos que consultavam um ao outro e confidenciavam todos os segredos. Um dia, sentados com uma xícara de café na baliz, enquanto a garota se concentrava em montar quebra-cabeças complexos, John disse: Sabe, Alice, quero conversar com Meg e me tornar o guardião de Fiona, ou até mesmo adotá-la, na verdade. Eu me afeiçoei tanto àquela princesa ruiva que não consigo imaginar a vida sem ela. Alice apoiou o homem. Você leu minha mente, já pensei a mesma coisa muitas vezes. Mas receio que eles não me deixem fazer isso. Ouvi dizer que você precisa ter uma família completa e uma situação financeira estável, moradia, e então você pode contar com os documentos para organizar tudo. Mas o mais importante é o testamento da Fiona. E também o da avó dela. Você precisa conversar com as duas e perguntar se elas querem o testamento. Uma coisa é a neta visitar a boa e velha Alice nos fins de semana, outra coisa é dar a ela um filho para sempre, sabe? Nem todo mundo se atreveria a fazer isso. Quero dizer, somos relativamente novos. E o casal decidiu ter uma conversa franca com a avó da criança. John foi o primeiro a começar. Megan. Precisamos conversar com você sobre algo importante. O destino de Fiona depende de seu resultado. Eu gosto muito dela, não gosto, Alice e eu gostamos muito dela. Ela é uma menina adorável e doce. Tenho todas as chances de criá-la como uma criança feliz, de dar a ela uma boa educação, de levá-la para o mundo. Em geral, quero ser o guardião de Fiona ou adotá-la. Mas, é claro, isso só será possível se você concordar e assinar todos os documentos.
O senhor sabe que, devido à idade dela, talvez não tenha tempo para criar sua neta e, se ela for parar em um orfanato, será muito mais difícil adotá-la e a criança estará em um lugar ruim. Não vou tirá-la de você nem nada disso. Não, será a mesma coisa de antes. É apenas para ter paz de espírito em relação ao futuro dela. Fiona não é apenas uma criança comum para mim e ela é um pedaço de Ulecheca. E ela é muito querida para mim. Criar uma criança com dignidade é o mínimo que posso fazer em memória do meu primeiro e mais brilhante amor. Alice me apoiou. Sei em primeira mão que a vida em um orfanato não é doce e que não há lugar na terra mais terrível. Especialmente para crianças de famílias abastadas. Eu mesma adotaria a Fiona, mas temo que não conseguirei. Você tem muitos bons contatos e uma chance. Meg hesitou, com os olhos cheios de lágrimas, e então respondeu calmamente. Há 5 anos, eu a teria expulsado daqui e não teria me aproximado nem um pouco da minha neta. Especialmente o noivo da minha falecida filha. Vejo que ele mudou, mas ainda não confio nele. Mas agora percebo que desisti, e as doenças estão cada vez mais próximas. Tenho medo de não ter tempo para recuperar a Fiona. Eu mesmo já pensei nisso muitas vezes e me perguntei o que aconteceria com ela se eu adoecesse. Ela é apenas uma criança. Vejo o quanto você faz por ela, o quanto se importa com ela e entendo que com você ela não se perderá. Minha resposta é: concordo, mas somente se a criança morar com nós dois. Gosto da Lisa, ela é responsável e séria, será uma boa mãe e, dessa forma, me sinto mais seguro. Mas você ainda precisa conversar com sua neta. Essa é a coisa mais importante. Se ela se recusar, eu não concordarei. O mais importante para mim é que ela se sinta bem. Uma criança não pode ser enganada, ela inconscientemente percebe a falsidade e nunca tocará em uma pessoa ruim. John e Alice se entreolharam e assentiram. A avó chamou a neta e perguntou diretamente a ela. Neta. Estou ficando velha, você pode ver por si mesma. Estou ficando doente com cada vez mais frequência e não tenho tempo suficiente para cuidar de você. Se algo acontecer comigo, você será enviada para um orfanato. Esse é o meu maior medo. John se oferece para adotá-la, Fiona, ou se tornar seu guardião. Dessa forma, eu estaria seguro para você. O que você acha disso? Você está feliz com ele? Você concorda? Fiona ficou surpresa, piscou os olhos rapidamente e, de repente, começou a chorar. As lágrimas rolaram ensaraivada de seus olhos. Ela correu para a avó e a abraçou com força. Não diga isso, vovó. Não quero que nada aconteça com você, eu a amo muito. Concordo que a tia Alice é minha mãe, ela é muito boa, e o tio John é meu pai, mas não vou deixar você também. Vocês são a coisa mais próxima de uma família que eu tenho, não quero ficar sem vocês. E ele começou a chorar amargamente de novo. Megan também chorou, pois estava muito feliz pelo fato de sua neta amá-la tanto e com tanta sinceridade. Ela abraçou a neta, tranquilizando-a, e passou os dedos por seus cachos ruivos. John pensou por um momento e depois respondeu à garota. Fiona. Eu entendo que você quer que todos nós vivamos juntos como uma família, não é? E a vovó sempre esteve ao seu lado, não é mesmo? A menina correu alegremente até ele e subiu em seu colo. Sim, é isso mesmo, esse é o meu sonho, então eu seria muito feliz. Eu amo você, a mãe Alice e a avó, e não posso compartilhar vocês. O homem a apertou com mais força e beijou a ruiva. Como você é inteligente, é mais sábia do que todos nós. E essa é uma ideia muito boa. Venderei meu apartamento e comprarei uma mansão no campo, onde há natureza e ar fresco. E todos nós viveremos juntos. Cada um terá seu próprio quarto. E será bom para a vovó, podemos plantar algumas mudas, então não será chato. E a cidade não fica longe, a 20 minutos de carro. Então, vocês estão de acordo? Sinceramente, sempre sonhei em ter uma família grande, então meus desejos se tornam realidade. Todos concordaram imediatamente, especialmente Megan, que estava muito feliz.
Ela não queria ficar sozinha em um quarto vazio em sua velhice, com sua solidão e doenças, ela tinha muito medo. E fazer parte de uma grande família e ainda viver com sua neta, vê-la todos os dias e ainda não se preocupar com seu futuro era a melhor solução. Quando John e Alice entraram no carro, a menina perguntou ansiosa: "O que você acabou de dizer? Quer dizer que vamos viver juntos como marido e mulher? Mas você nunca me disse que estava apaixonado, nunca me pediu em casamento, e agora é isso?" "Não sei. É tudo tão estranho." John não deixou que ela terminasse de falar e começou a beijá-la com paixão e avidez nos lábios. Alice flutuou e correspondeu ao beijo, sua cabeça estava girando e seu coração estava prestes a sair do peito. Eles recuperaram o fôlego e o homem, sem deixar que ela recuperasse os sentidos, começou a sussurrar: "Eu sou um idiota, você tem razão. Por ter ficado calado por tanto tempo, mesmo gostando de você há tanto tempo, não consigo imaginar uma esposa e mãe melhor para Fiona do que você. Alissa, você não sabe o quanto vale, inteligente, bonita, honesta, sincera, não se encontra ninguém assim hoje em dia. Seja minha esposa. Vamos agora mesmo nos casar? Você se importa? E depois vamos à joalheria escolher os anéis de noivado. E lembre-se de que você não pode se dar ao luxo de fazer um casamento extravagante. Quero que todos vejam como sou sortuda e sintam inveja da minha felicidade." Alice estava atônita, mas absolutamente feliz. Parecia que alguém lá em cima tinha magicamente ouvido e realizado todos os seus desejos mais profundos. Era inacreditável. Não faz muito tempo que ela estava chorando no parque, desamparada, comendo um pão com leite, tricotando em casa, em um quarto vazio, sem ninguém precisando dela, e agora ela seria esposa e mãe, dona de casa, tinha um emprego favorito, o que mais ela poderia sonhar? Tudo dito e feito, John comprou a mansão, consertou-a e toda a família se mudou para lá. Logo houve um casamento luxuoso, e Alice se tornou sua esposa legítima. Ele orgulhosamente carregou Fiona diante dos convidados e apresentou: "Nossa filha, Fiona. A melhor filha da Fiona." A menina realmente parecia um anjo, com um vestido branco como a neve e cachos vermelhos brilhantes. Não houve nenhum problema com o acordo de custódia e, 2 meses depois, Fiona era filha de John e Alice. No início, Megan se preocupou com a possibilidade de não conseguir se aclimatar em um lugar estranho, mas não adiantou, ela adorou seu novo lar. Isso lhe deu um segundo fôlego. Agora, com entusiasmo, ela cultivava mudas na estufa e criava novas variedades de pepinos. Também comprou sementes pelo correio e plantou rosas. A mulher estava tão empolgada com esse negócio que os dias passavam voando como uma flecha, ela não tinha tempo para ficar entediada, e as doenças a assustavam e começavam a lhe causar problemas. A garota do quintal também estava livre, ela tinha permissão para ter um pastor alemão, Dolly, e agora uma feliz Fiona treinava ao máximo e lhe ensinava comandos. O empresário equipou a menina com um balanço e um playground. Fiona, sociável e espontânea, logo se acostumou, conheceu e fez amizade com a vizinha Lisa, e elas se tornaram amigas e passaram a se visitar. John e Alice não viveram felizes para sempre, levaram muito tempo para se adaptar um ao outro, aprender a respeitar os desejos um do outro, ceder, dar os primeiros passos em direção à reconciliação, e logo a vida em família se deu bem. Um dia, o homem teve um sonho estranho, seu primeiro amor, Betty, estava sentada em uma cadeira ao lado de sua cama, olhando para ele com carinho. Ela ainda estava usando seu vestido azul com babados favorito e seu cabelo estava preso em um lindo penteado. Era tudo tão real que ele podia até sentir a respiração dela e, incapaz de acreditar em seus olhos, ele sussurrou: "Betty? Como você está aqui? Como você é linda!" Ela levou o dedo aos lábios, em sinal de silêncio, e respondeu com a mesma calma e tranquilidade: "Eu não estou aqui, você está apenas dormindo. Vim para lhe dizer algo importante por um momento. John, eu o perdoo, obrigada pela Fiona, você está fazendo a coisa certa. Alice é uma mãe maravilhosa. E logo ela vai lhe dar um filho. Você verá, chame-o de Wayne." E ela desapareceu, silenciosa e imperceptivelmente, como uma visão, deixando apenas um leve aroma de lavanda.
John pulou na cama como se tivesse sido escaldado. Seu coração estava batendo forte e ele estava encharcado de suor. Ele olhou em volta confuso, perguntando-se o que estava acontecendo, sonho ou realidade. Uma Alice sonolenta esfregou os olhos e perguntou assustada: Querida, o que aconteceu? Você está doente? Está com dor? Ou foi um sonho ruim? O homem olhou para sua terna branca de neve, que era tão fofa com cabelos loiros desgrenhados, abraçou-a com força e sussurrou: Eu estava pensando se deveríamos ter um herdeiro, o que você acha? Alice sorriu sonolenta, beijou o marido e sussurrou: Você está sugerindo que façamos isso agora mesmo? Não me importo. E o casal recém-casado mergulhou no abismo da ternura e da paixão. John, conforme prometido, colocou um elegante memorial no túmulo de Beth e fez o paisagismo da área ao redor. Ele mesmo ia com frequência com Fiona visitar seu primeiro amor e, todas as vezes, não se cansava de dizer isso a ela. Obrigado. Afinal, era parte dele, Fiona, que se tornou o significado de sua vida solitária, a luz na janela, olhando para esse milagre de cabelos vermelhos, sempre se lembrava de Beth. Graças a um encontro casual com o bebê, o homem finalmente encontrou a tão esperada felicidade, uma família forte, e em sua alma havia paz e tranquilidade. Que assim seja. Alice combinou com sucesso o papel de mulher de negócios, esposa, anfitriã e mãe, e parecia que o fluxo de sua energia nunca acabaria. Pelo contrário, ela estava feliz com tudo isso. Levando a filha para a escola pela manhã, preparando o café da manhã para toda a família, acompanhando o marido ao trabalho, ela se sentia importante e necessária, sabia que era amada, que era esperada em casa, e isso era o mais importante. Agora, o orfanato e a solidão, a infância difícil e a mãe magoada pareciam estar no passado e em outra vida paralela, e não com ela. Alice podia esquecer todos os aspectos negativos e desfrutar de sua felicidade.